Fala galera, sejam muito bem-vindos ao canal Bizu do Celinho, tudo bem? Meu nome é Célio Barros, professor de Física, e hoje eu vim trabalhar com vocês algumas questõezinhas sobre hidrostática, tá bom? Então, especialmente aí pra galera, né, que tem aula comigo, tá? Peguei uma das nossas listinhas aí, né, com licença vocês, e resolvi gravar aqui alguns exercícios dessa lista, né, também para ajudar aí na revisão, né, pra galera guerreira que tá tentando estudar pra prova, né? E para você também que é concurseiro, tá aí me assistindo, tá bom? Então, se você quiser acompanhar a gente, seja bem-vindo, tá? Espero que você goste do vídeo. Vamos lá? Vamos para ação? Então, vamos embora. Já tem uma questãozinha do Enem aí aguardando a gente. Vamos lá? Então, pessoal, aqui ó, a primeira questãozinha, ela é do Enem, tá? E ela diz assim, ó: durante uma obra em um clube, um grupo de trabalhadores teve de remover uma escultura de ferro maciça colocada no fundo de uma piscina vazia. 5 trabalhadores amarraram cordas à escultura e tentaram puxá-la para cima sem sucesso. Se a piscina for preenchida com água, tá, galera? Ficará mais fácil para os trabalhadores removerem a escultura, pois. Vamos lá, vou fazer a interpretação da questão, que eu acho que é o maior problema, né, do aluno do ensino médio, é entender o que ele leu, tá bom? Então, vamos revisar aqui. Tem uma escultura, tá, galera, que ele fala aqui, ó, de ferro maciço, tá bom? Aqui, ó, ele fala aqui na questão, ela tá no fundo de uma piscina, tá? Então já estou imaginando aqui, né, uma escultura bem pesada, né, com uma massa bem elevada, bem alta, e ela tá ali no fundo de uma piscina vazia, tá bom? Ele fala ali que 5 trabalhadores tentaram amarrar umas cordas naquela escultura, enfim, para levantá-la, mas não conseguiram, não obtiveram sucesso. Talvez que a força deles não fosse suficiente para que ela saísse dali, tá certo? E a solução que eles encontraram, galera, foi essa, ó: preencher a piscina com o quê? Com água. Você vai falar, ué, Celinho, mas preencher a piscina com água vai ajudar em alguma coisa? Vai, porque aqui entra um princípio, galera, que a gente tem lá, né, por base do princípio de Arquimedes, que é o princípio do empuxo, tá? Então, ó, vamos ver o seguinte, vou desenhar essa bolinha aqui, né, esse negócio feio aqui, como se fosse a nossa escultura, tá bom? Então, vou imaginar o seguinte, tá lá a escultura no fundo da piscina bonitinha, né, aqui, tá bom? A partir do momento, galera, que eu começo a preencher essa piscina com água, o que que acontece? Começa a surgir aqui uma força vertical para cima, tá? Que a gente vai chamar de empuxo, tá legal? O empuxo, galera, é essa força vertical para cima que ela atua quando a gente tem fluidos, tá bom? Aí você vai falar assim, professor, mas e aí o peso, como é que ficou? Então, galera, o peso ele continua existindo, então a gente continua tendo aqui o peso da escultura, tá? Lembrando a você que o peso ele é massa vezes a gravidade, tá bom? Beleza? Então não esquece disso não. Você que passou pelo primeiro ano, peso, massa, gravidade. Você vai falar, professor, impulso, como é que faz? O impulso é a densidade, a gravidade, multiplicar, né, pelo volume, tá? A densidade é do fluido, a gravidade, né, a gente já conhece, e o volume, no caso, é o volume, né, submerso, tá? Aqui a escultura debaixo d'água, tá bom? Aí o que ele perguntou aqui na questão? Ele perguntou por que eles conseguiam, né, tirar com mais facilidade ali aquela escultura daquela condição, tá bom? Então vamos lá, ó. A opção a escultura flutuará? Não, galera, já está errado, né? Você tem uma escultura de ferro maciço, né? Ela, apesar de estar ali debaixo d'água, né, ela não vai flutuar. As coisas que flutuam, elas só flutuam porque elas são menos densas do que a água, né? Então, se eu tivesse lá a escultura, né, o ferro, com uma densidade menor do que a da água, aí com certeza se eu preenchesse de água, ela flutuaria. Mas não é o caso, a gente sabe que a densidade, né, do ferro é muito maior, tá bom? A escultura ficaria com peso menor. Bom, interessante isso aqui, mas aí ele me fala peso menor, eu já penso logo em quê? Peso igual a massa vezes a gravidade, né? Como eu falei ali, beleza. Mas aí você vai falar assim, peso menor, mas espera aí, peso menor, professor, também implica em massa menor, né? Que a gravidade, ela não vai mudar. Mas tem como diminuir a massa se ele estiver debaixo d'água? Não, fera, não diminui não, tá? Preste atenção, olha aqui no meu olho, ó. Não diminui não, tá? O que diminui aqui, na verdade, é o peso aparente. Aparentemente, o peso diminui, tá? Na situação do impulso, a gente tem ali, ó, peso aparente, chamar de pelinho aqui, como sendo a diferença entre o impulso menos o peso real do objeto, tá bom? Então, o peso mesmo de verdade, ele não diminui porque a massa não vai mudar. Então, também não é a nossa opção correta, tá bom?
Ó, C. A água exercerá uma força na escultura proporcional à sua massa. Pô, pode tirar por aí, então tá fora. Proporcional à massa, então quanto maior a massa da escultura, quer dizer, a gente teria uma escultura ali, né, com muito mais massa, ela teria ali uma força, né, proporcional àquilo ali. Só se for a força-peso, né, galera? Mas para cima, não. Para cima é empuxo, né? Então não tem como, né? Quanto maior a massa, maior o peso. Mas quanto maior a massa, não é maior o empuxo, né? O empuxo depende do volume do corpo, depende da densidade, né? Depende da gravidade, mas não, com certeza não é da massa, tá bom? A D também não é a nossa. A água exercerá uma força na escultura para baixo. Não. Com certeza não. A força não é para baixo. A força do fluido, no caso, ela é para cima, né? Então, também não é. Vamos lá. Ó, a opção letra E aqui, galera. A água exercerá uma força na escultura proporcional ao seu volume. Pô, bacana, porque aí fala de empuxo, né? E para cima, é isso aí. Né? Uma força que se somará à força dos trabalhadores, né? Podendo resultar em uma força ascendente maior do que o peso. Realmente, porque se eu pensar bem, né? O que eu tenho que fazer para vencer essa situação? A força dos camaradas lá, né? Ela tem que ser somada ao empuxo, certo? Que elas têm que sobressair, galera, ao peso, tá? Então a força mais o empuxo tem que sobressair ao peso. E aí, com certeza, né? Você que vai fazer Enem aí, né? Futuramente, tá bom? Você acabou de presenciar aí uma questão fácil de ser feita, tá bom? Então no Enem também cai questões assim, tá certo, galera? Bom, você que tá me acompanhando, né, e de repente não é meu aluno, vai ficar meio perdido assim, falar, pô, professor, mas aí quantos exercícios tem essa lista, né? Então, eu dei ali uma lista pra galera de mais ou menos uns 15 exercícios, né? E eu dividi mais ou menos aqui uns 7 pra gente discutir nessa aulinha, nesse vídeo, tá bom? Em outro momento talvez eu grave o restante, tá bom? Mas esses 7 aqui eles são bem importantes, principalmente para você que está no ensino médio aí, tá bom? Então vem comigo, vamos lá. Ó, questãozinha da UERJ, né? E o UERJ é sempre importante, né? A gente sempre focando aí para a galera do vestibular, tá? Dá uma olhada, ó. Um canudo de plástico e outro de borosicato possuem mesmo volume de densidades, e densidade de 0,90 gramas centímetro cúbico e 2,25 gramas centímetro cúbico. Então assim, primeiro, né? Ele já me deu o que, galera? Já me deu ali a situação que tem dois canudos, né? Então, ó, vou desenhar aqui, né? A ideia. Vou anotar aqui, ó. Canudo. Vou fazer uma anotaçãozinha aqui breve, tá? Ó, canudo de plástico, tá? Eu quero ter isso bem anotadinho aí. Vamos lá, canudo de plástico. Dois pontinhos aqui, vamos botar aqui, ó. 0,90 gramas por centímetro cúbico, tá? Ele me deu essa unidade, com certeza isso aqui é densidade, tá? A densidade é grama centímetro cúbico, então é a densidade do canudo. Ali eu tenho um canudo de vidro, né? Tá? Ele especifica ali um tipo de vidro. E ali, respectivamente, a gente tem 2,25, tá, galera? Gramas por centímetro cúbico aqui, tá bom? Legal. O que ele quer, professor? Ele quer a razão, galera. Cara, o UERJ adora. Gente, sem brincadeira, você, né, que vai fazer vestibular um dia aí pra UERJ, presta atenção, tá? Eu tô te preparando para isso. Então, ó, razão. O que é razão, professor? A razão é divisão, tá? Então eu tenho que fazer o seguinte, razão entre o que ele quer? As massas do canudo que? De plástico e do canudo de vidro, tá? Ah, entendi, professor. Então, ó, a massa do canudo de plástico dividido pela massa do canudo de vidro, né, pessoal? É isso aí, é isso que ele quer, tá bom? Vamos lá. Primeiro passo, galera, se ele me deu densidade, se ele me deu ali também, né, a questão da massa, e ele me fala em algum momento aqui que o volume, ó, é igual, porque ele fala que o mesmo volume dos dois, né, ou seja, os canudos ali são bem semelhantes, né, tem o mesmo formato. O que vem à mente aí? Vem à mente densidade é igual a massa por volume, certo? Beleza. Então vamos lá. Eu sei que a massa é a multiplicação da densidade pelo volume, ok? Beleza? Guarde isso no coração. Então, ó, se eu tenho a massa do canudo de plástico sobre a massa do canudo de vidro, galera, com certeza, o que eu vou colocar aqui? Eu vou colocar a densidade do canudo de plástico, tá? Ó, massa, densidade e volume, multiplicado pelo volume.
que eu não preciso botar volume de plástico, porque eu sei que o volume é o mesmo no outro. E aqui eu vou colocar a densidade do de vidro vezes o volume também, tá bom? Vai no Fruit Ninja, o que é que você vai fazer? Fatiou, cortou, boa, 0,6. Vamos lá. Aí a gente ficou com a densidade do de plástico dividido pela densidade do de vidro. Ah, professor, essas aí eu tenho, ele me deu. É isso aí. Então ele vai ficar com 0,90 gramas centímetro cúbico dividido por 2,25 gramas centímetro cúbico. Se você prestar atenção, e aí eu falo muito para vocês que a matemática básica é importante, você vai notar que você depois da vírgula tem duas casas, né? Então tem duas casas nos dois números. Então o que eu posso fazer? Ignorar essa vírgula e dividir 90 por quanto? Por 225 aqui, tá, galera? Então, belezinha, eu vou dividir ali 90 por 225, tá? Vamos lá, vou fazer aqui para vocês, ó. 90 divide por 2,25, aliás, 225, né, que a gente já tirou a vírgula ali. Vou ter que colocar um zero, certo? Porque aí não dá para dividir 90. Vou colocar um zerinho aqui, vai virar 900. Fala, pô, legal, professor, bacana, vamos lá. Me ajuda aí que eu tenho dificuldade com conta de divisão. Então, ó, 225 multiplica por 4, pra gente testar, tá bom? Testa por 4, ó. 5 vezes 4 aqui, galera, dá 20, tá bom? 4 vezes 2 ali dá 8, com esses dois aqui dá 10, tá? 2 vezes 4 aqui, 8, com 1 dali dá 9, então fechou. Ali, ó, fechou os 900, né? Ó, não tem resto, né? Resto 0. Deu quanto aqui? 0,4, galera, 0,4, opção letra C. Tá vendo? Então, caiu no vestibular da UERJ 2019, tá? Lembrando que esse ano, né, que é 2023, a UERJ volta a fazer o exame de qualificação, né, que ela parou de fazer após a pandemia, e aí questões desse tipo aí são sempre bem-vindas pra gente, beleza? E aí, galera, vamos pra próxima? Bora, vai dar certo, hein? Vamos lá. Ó, questão da UFMG, que é a Universidade Federal de Minas Gerais, bem bonitinha essa questão, também facinho, uma questão teórica, tá? Boa de ser trabalhada aí numa prova, tá? Vamos lá. A figura mostra 3 vasos, V1, V2, V3, cujas bases têm a mesma área. Isso é importante, professor? Guarda essa informação aqui. Os vasos estão cheios de líquido, I1, I2, I3, I4, L1, L2, L3, tá? Isso aqui é um L, era para ter saído Lzinho ali. Até uma mesma altura. Ah, professor, entendi. Então eles têm a mesma base, né? Mesma área de base e eles também têm a mesma altura, né? Tô vendo aqui, beleza, isso aí. Né? As pressões no fundo dos vasos, né? P1, P2, P3, respectivamente. Professor, a pressão no fundo do vaso é aqui, né? É isso aí. Então, ó, pressão 1, pressão 2, pressão 3, tá bom? Vamos lá. Primeiro vamos revisar um negócio, né, galera? Quando a gente fala de pressão de coluna de líquido, a gente fala de pressão hidrostática, tá? Uma pressão hidrostática ela é dada pelo produto da densidade, da gravidade e da altura, que a gente chama de profundidade, tá bom? E aí, se eu prestar atenção nisso aqui, ó, de acordo com essa coluna de líquido, eu tenho aqui uma certa profundidade, certo? Um H. Aqui eu também tenho, ó, a mesma profundidade, tá vendo? Ela também acontece aqui, tá vendo? Tá? Em relação a essa coluna. E aqui também é a mesma coisa, galera. Então, a mesma profundidade também. Então, você descobriu assim, professor, mas espera aí. A profundidade nos três, então, é igual, né? É isso aí. A profundidade nos três é igual. Então, esse cara aqui, ó, não mudou para nenhum dos três, tá bom? Beleza. A gravidade, eu sei que também não mudou. Por quê? Porque eles estão no mesmo meio, na mesma situação ali. E com certeza, galera, a gravidade ela não vai ser alterada, né? A gravidade ela depende ali da questão da massa do planeta, né? Enfim, do corpo celeste. E aí, como a gente está fazendo esse experimento no mesmo lugar, então, para os três, então a gravidade também não muda, né? Então, a gravidade também é a mesma, tá? A única coisa que poderia alterar a pressão nesse caso, quem é? A densidade, né? Mas aí a densidade está ligada com o quê? Está ligada com o tipo de líquido que eu tenho. Aí, o que eu pensei aqui? Falei, olha que legal. Se a densidade do primeiro líquido fosse igual à densidade do segundo, que fosse igual à densidade do terceiro, se as três densidades fossem iguais, ou seja, como é que eu consigo isso? Tendo o mesmo líquido, certo? O mesmo líquido, o mesmo fluido, né? Tá? Densidade hidrostática sempre a respeito do fluido,
mas eu estou falando é líquido, né? Por causa dos líquidos que ele falou na questão, tá bom? E aí daria certo, eu teria a mesma pressão para os três, porque aí eu poderia dizer que a pressão do primeiro é igual à pressão do segundo, que é igual à pressão do terceiro, nesse caso. No caso, se o líquido fosse diferente, aí a pressão com certeza, né, estaria diferente, tá certo? E olhando aqui a letra A, né, galera, logo de cara, a gente já tem que as pressões são iguais, somente se os líquidos forem o quê? Idênticos. Exatamente essa situação que a gente acabou de ver. Então, a alternativa letra A é a nossa alternativa correta. Aí você vai perguntar, professor, mas por que não a B? Porque, camarada, aqui está falando, ó, quaisquer que sejam os líquidos. A gente sabe que se mudar o líquido, muda a densidade. Mudando a densidade, você não vai alterar nem a gravidade, nem a profundidade. Com certeza, se eu mudar a densidade, ele também altera a pressão. Ficou ligado? Isso aí. Então, espero que você tenha gostado dessa, tá bom? Vamos lá. Quero fazer um vídeo muito longo, não. Beleza, mais uma questãozinha da UERJ, né? A galera fala assim, professor, a questão da UERJ é importante? Sempre, né, galera? Porque o nosso foco é vestibular, né? Eu quero que você tenha a capacidade de conquistar a sua vaga. Então, eu vou te preparar, né? Com certeza, para algo bem melhor, tá? Algo que você quer alcançar lá no futuro. Então, vem comigo, mata essa questão comigo aí, vamos dar uma olhada, tá bom? Ó, ele fala aí, ó. A maior profundidade de um determinado lago de água doce, situado ao nível do mar, é de 10 metros, tá? Eu fiz essa questão em sala de aula, inclusive hoje com o meu segundo ano B, né? Um abração aí para vocês, galera, eu gosto muito de vocês, tá? Vamos dar uma olhada, ó. A pressão a que está submetida em atmosferas, aí, ó, professor, em atmosfera, ele quer em ATM, né? É, isso aí, ele quer em ATM. A parte mais funda, tá vendo? Desse lago é cerca de... Primeiro, galera, imagina a situação, tá? Então, a gente tem um lago, ó, água, certo? Beleza. Aqui eu tenho o fundo do lago, tá lá, o fundo do lago tá aqui, ó, tá? O fundinho do lago. Então, eu quero a pressão, tá? Nessa parte mais funda aqui, tá certo? Vamos lá. Prof, para tirar a pressão nessa parte mais funda, eu tenho que considerar essa profundidade aqui, né? Tem. Essa profundidade ele me deu, que ele falou que é de quanto? 10 metros. Então, esse cara é o meu H, certo? Ok, beleza. E aqui, professor, não tem nada, não? Tem sim, galera. Aqui tem ar, né? E o fato de ter ar também me gera o quê? Uma pressão atmosférica, tá? Né? Resultante desse ar aí, tá bom? A pressão atmosférica ali ao nível do mar, ela é de 1 atm, tá? 1 atmosfera. Se caso você tivesse mais alto, essa pressão com certeza ela seria o quê, galera? Menor, tá? Essa pressão teria aí um valor menorzinho, tá certo? Mas ali é 1 atm a nível do mar, né? Ele falou aqui, ó, nível do mar, tá lá, ó. Aí, professor, mas e aqui, a pressão da coluna? Eu quero matar essa questão aqui, me ajuda aí, vamos lá. Então, ó, pressão hidrostática, peraí, ó. Pressão hidrostática é igual a densidade, gravidade e profundidade, DGH, tá? Prof, eu não sei qual é a densidade da água. Então, vou te dar uma dica aqui, ó. A densidade da água, galera, tá? Ela vai ser de 1000 kg por metro cúbico, tá certo? Beleza. Então, ó, se eu passar isso para cá, eu vou ter 1000 kg por metro cúbico vezes a gravidade, que vale 10, vezes a profundidade que ele me deu, que vale 10 também. Ele me deu ali, vale 10, tá certo? Beleza, professor, então é 1, né, acompanhado ali de 5 zerinhos, né? É isso aí. Então aqui vai dar 100 mil. 100 mil o quê, professor? Quando eu acho essa unidade aí, eu acho em quê? Então, eu acho em Pascal, galera, tá bom? Então, ó, Pascal é a unidade que a gente acha aqui, tá? Aí você vai falar, aí, professor, deu ruim aí, porque ele não queria em Pascal, não, ele queria em atmosfera. Pois é, fera, mas aí você vai lembrar que 1 atm, tá bom? Então, ó, vem comigo aí, ó, 1 atm é igual a 10 elevada à quinta Pascal. Ah, professor, o que significa esse 10 elevado à quinta? Esse número que a gente escreveu aqui, tá certo? Então, 100 mil, né, 100 mil PA é igual a 1 atm. Ah, então naquele probleminha lá, então, aqui nessa situação, né, professor? A gente tem 1 atm, né? É isso aí. Então, a gente tem 1 atm aqui, tá certo? Então, ó, 1 atmzinho, galera, só dessa parte aqui é da pressão hidrostática, tá? Então, ó, 1 atm aqui, só da profundidadezinha dele.
E a gente já tinha também um ATM de quem? Da pressão atmosférica ali do ar, tá? E aí, como a gente pensa na pressão, né, no fundo do lago, tem que ser o quê? A soma dessas duas. Então a gente pensa numa pressão que no caso seria total, que ela é a soma, né, da pressão, no caso do ar, né, a pressão ali atmosférica do ar, mais a pressão hidrostática da coluna, tá? Então aqui, ó, fechando a questão, só para a gente fechar direitinho, a gente tem um ATM mais um ATM, que vai me gerar o que, galera? 2 ATM aí, 2 ATMzinho, opção letra B. Você vai falar assim, professor, mas tem uma maneira mais fácil de fazer isso? Que eu não preciso fazer essa conta? Tem, eu vou te dar um bizu, presta atenção aí, tá? Bizuzaço aí pra você, hein? Só pra você, tá bom? Não conta pra ninguém não, tá? Conta por outro candidato não. Então, ó, bizu aqui, vou botar aqui no cantinho, ó, bizu aqui da questão. A cada 10 metros, anote isso aí no seu caderno, tá? A cada 10 metros, tá? De profundidade, igual a 1 ATM na água, tá? Então, para a água, a cada 10 metros a gente tem 1 ATM. Então, se eu tivesse 50 metros, eu teria 5 ATM. Entendeu? E aí você já dispensa essa necessidade da conta. Então, de cara eu já saberia, nem precisaria fazer conta. Porque eu já saberia que tem 10 metros, eu falo, pô, 10 metros, então 1 ATM. Tem 1 ATM do ar ali, dá 2. Da coluna de ar, dá 2. 2 ATM, a resposta. Beleza? Espero que você tenha gostado aí. Vamos lá, galera, mais uma aí, né? A gente tá avançando bem, então vamos lá. Eu acho que a gente não tá demorando muito, isso tá valendo a pena. Então vamos lá. Um submarino encontra-se em uma profundidade de 50 metros. Aí, ó, acabei de falar de 50 metros, olha ele aí, né? Para que a tribulação não, hein, galera? Sem tribulação, tá bom? Para que a tripulação sobreviva, um descompressor mantém no seu interior uma pressão, olha interessante isso aqui, hein? No interior submarino, hein? Uma pressão constante, ali ó, igual à pressão atmosférica ao nível do mar. Ô professor, foi aquela que o senhor acabou de falar, né? Então a pressão atmosférica ao nível do mar, né professor, é de 1 ATM, não é? É, isso aí, é de 1 ATM, perfeito. Considerando um ATM 10 elevado a 30 Pascal, ele deu ao UERJ mãe. A diferença, ele quer a diferença, galera, a diferença, você já aprendeu isso na escola, a diferença quer dizer subtração de alguma coisa, tá? Entre a pressão junto às suas paredes, fora e dentro do submarino. Você vai falar, aí professor, mas espera aí, dentro do submarino eu já tenho, que é 1 ATM, né? É isso aí, dentro do submarino a gente já tem. E fora, professor, como é que a gente calcula aí? Então, você pode repetir aquela conta da questão anterior, sem problema nenhum, né? Você pode fazer lá a pressão hidrostática como sendo dGH, né? Densidade, gravidade e a profundidade, certo? Colocando lá o seu 50 aqui. O que é que você vai encontrar se você colocar isso, né? Ou você pode fazer pelo bizu que eu te dei. Você vai encontrar 1000 vezes 10 vezes 50. Então, você vai encontrar aqui na pressão hidrostática, ali vai dar 500 mil, né? PA. Que aí, de cabeça, com certeza, se você prestou atenção no bizu que eu te dei, você tem ali 5 ATM, certo? Beleza, né? Mas lembrando que ainda tem a pressão do ar, então na pressão total ali, né? A gente tem 5 ATM mais 1 do ar, né? Lembrando, né, que o submarino está submerso. A gente tem o que, galera? 6 ATM. Você vai falar aí, professor, e agora, né? O que eu faço? Vamos lá, fácil. A gente pega ali, olha, como ele quer a diferença, o que eu vou fazer? Eu vou pegar os 6 ATM que eu tenho, que é a pressão externa, certo? Menos a pressão interna, que é de 1 ATM. Tá bom? Beleza. Isso vai me dar, galera, uma diferença, né? De quanto? De 5 ATM, 5 atmosferas, que no caso é a nossa opção letra C, de Celinho. Espero que vocês tenham gostado aí. Vamos lá, se você não entendeu, volta o vídeo, galera. Deixa o comentário aí, tá? É importante para que eu possa também interagir com vocês, tá? Espero que você tenha gostado aí dessa questão, bem bonitinha, né? Da UERJ. Vamos lá? Então, ó, vamos para a próxima. Olha que maneiro, ó. Uma questãozinha de prensa hidráulica, ó. Pelo desenho a gente já sabe que é prensa hidráulica, né? Então, vamos lá.
Ó, ele fala que o macaco hidráulico é constituído por 2 pistões conectados por um tubo, como esquematizado a seguir. Ele fala, galera, que o pistão B ele tem um diâmetro 5 vezes maior que o pistão A. Você vai falar, como assim, professor? Vamos lá. Ó, o diâmetro de B é igual a 5 vezes o diâmetro de quem? Do pistão A, tá certo? Beleza. A relação correta, ele pede a relação, não pediu razão, nada disso, ele pediu só para a gente relacionar as duas. Da força 1 e da força 2. Você vai falar, professor, eu tô perdido, não sei nem que força 1 e força 2 é essa, pelo amor de Deus, me dá uma luz. Vamos lá, galera, vamos começar pelo básico então. Toda vez que eu localizo esse desenho aqui, tá? Esse desenhozinho, eu sei que ele representa para mim uma coisinha que a gente estudou aí que se chama prensa hidráulica, tá? Como eu tinha falado lá no início. Então, ó, opa, a letra não sai muito bonitinha aqui não, mas prensa hidráulica aí, tá certo? Toda prensa hidráulica, galera, ela vai sair por uma fórmula que é essa aqui, ó. F1 sobre área 1 igual a força 2 sobre área 2. Você vai falar aí, professor, que área e força são essas aí que eu não entendi? Então, vamos lá, vou te explicar. Tá vendo aqui o F1? Você tá fazendo a força nesse ponto, não tá? Quando eu empurro, galera, esse pistão, o pistão vai empurrar o líquido. Aqui dentro, ó, desse vaso comunicante, isso aqui é vaso comunicante, ó. Dentro desse vaso comunicante tem um líquido, tem um fluido, tá? Esse fluido, galera, ele vai sofrer com aquela pressão. Lembra do princípio de Pascal, né? Eu causei ali uma pressão que vai ser traduzida para todo o fluido. Então ele vai empurrar, tá? Essa parte onde está o carrinho para onde? Para cima. Então o fato de eu causar uma força de um lado vai fazer com que a força ela apareça do outro lado, tá? Então fazendo força de um lado, eu também vou estar fazendo força do outro lado, porque o líquido vai ser empurrado, ele por sua vez empurra o pistão para cima. Entendeu? Então vem comigo, vamos lá. Primeira coisa que eu preciso resolver aqui é a questão da área. Por quê, professor? Porque aqui ele me deu uma relação de de diâmetro, tá? Diâmetro, ele falou diâmetro aqui, tá bom? Ele me deu uma relação de diâmetro. E aí diâmetro, galera, me lembra muito o quê? Circunferência e me lembra ali raio. O que é o diâmetro, professor? Que eu não lembro. Então, diâmetro, galera, é 2 vezes o valor do raio. Então, o raio é metade do diâmetro, não é? Isso aí. Então, se eu pensar, por exemplo, ó, no raio do A, né, que é no raio do primeiro aqui, do pistão A, ele é o que, galera? Ele tem o diâmetro do A, certo? Dividido por 2, não é? Certo? Isso aí. E o raio do B, professor? Então, o raio do B vai ser o diâmetro do B dividido por 2. Mas aí a gente sabe que o diâmetro do B ele é 5 vezes quem? O diâmetro do A, certo? Que no caso fica 5 vezes o diâmetro do A dividido por 2. Tá? Ele me deu isso aqui, ó. Se você não entendeu, ó, dá uma olhada aqui, ó. Ele deu isso para você na questão. Ó, diâmetro do B, 5 vezes o diâmetro do A. Diâmetro do B, 5 vezes o diâmetro do A. Mantém dividido por 2. Você vai falar, e a gente vai utilizar isso aonde, professor? Aqui, ó, onde eu tenho área igual a π vezes r elevado ao quadrado, que é a área da circunferência. Tá? Beleza? Então, vem comigo que a gente vai aplicar isso nessa fórmula aqui, tá certo? Então, ó, vamos lá. Ó, força 1, eu não sei quem é F1 e F2, ele não me deu, ele quer inclusive que eu descubra a relação entre eles, tá? A área 1 ali, o que eu sei sobre a área 1? Vai ser π, o raio, quem é o raio? Diâmetro, né, pessoal? É. Então, vai ser diâmetro A dividido por 2 elevado ao quadrado, tá? Lembra que está elevado ao quadrado ali, então raio elevado ao quadrado. E o F2, professor? Tá lá, o F2. E a gente coloca o π também, né? Porque o outro lado também tem. A gente coloca aqui, ó, 5 vezes o diâmetro do A dividido por 2 elevado ao quadrado. Tá certo? Puxar uma setinha para cá para a gente poder concluir aqui, tá? Então, ó, F1, certo? Divide. Vai ficar π morre com π, a gente já pode matar logo, não precisa levar até o final. Esse dA, ele vai ficar dA elevado ao quadrado, tá? E ali 2 elevado ao quadrado vai me dar 4, ó. 2 elevado ao quadrado, 4. Do outro lado, galera, vai ficar F2, vamos lá.
E aí fica 5 elevado ao quadrado, que dá 25. O dA elevado ao quadrado, que dA ao quadrado, dividiu por 4. O que eu vou fazer, professor? Pode cortar quem está igual aí. Então, a gente vai cortar dA4, a gente corta dA4 aqui, tá? Beleza, então, ó, foi embora. Então, no final, o que sobrou? Sobrou F1 igual a F2 sobre quem? 25. Ah, essa é a resposta, né? É. Então, ó, aqui, ó, F1 igual a F2 sobre 25. Opção letra C. C de Celinho. É. Isso aí. Tá bom, galera? Espero que você tenha gostado aí. E isso aí, vamos lá. E finalmente aí nossa última questãozinha da rodada, que é essa, né? Que não é uma questão fácil, é uma questão um pouquinho difícil. Então, vou pedir para você dar uma olhadinha comigo com carinho aí, tá bom? Ele diz assim, ó. Um recipiente, quando completamente cheio de álcool, né? Ele coloca aqui uma condição, né? Ele me dá uma massa específica, então essa aqui é a massa específica do álcool. Vamos anotar aí, né? Isso é importante. Você vai falar, professor, mas massa específica é o quê? Galera, massa específica é a mesma coisa que densidade absoluta, tá? Então, eu vou colocar aqui a massa específica do álcool, 0,80 gramas por centímetro cúbico, tá bom? Apresenta uma massa de 30 gramas. Aí vamos imaginar o seguinte, então, ó, peraí, se o cara pegou um recipiente e encheu de álcool, então nessa situação aqui eu tenho a massa do recipiente mais a massa do álcool, que é igual, galera, a 30 gramas, tá certo? Tem que pensar nisso, né? Porque é o recipiente mais o álcool aí que me dá 30 gramas, tá? E ele fala que completamente cheio de água já é uma outra situação, né? Então a gente pega aqui, ó, a massa específica da água, vou chamar aqui de H2O para ficar mais fácil de identificar. A gente tem ali, ó, 1 grama, tá? Por centímetro cúbico, tá bom? Que é aquele nosso mesmo 1000 kg metro cúbico, lembra? E a gente tem uma massa, então eu tenho a massa do recipiente mais a massa da água, que é igual a 35 gramas, tá certo? Beleza, então somando as duas massas, 35 gramas. O que é que ele vai me pedir, professor? Ele vai pedir a capacidade do recipiente. O que é a capacidade, professor? Capacidade é volume. Então, ele me pede o volume do recipiente. Ele quer o volumezinho dele, tá bom? Vamos imaginar o seguinte, galera. Tanto na primeira quanto na segunda situação, eu tinha o mesmo recipiente. Só que a diferença é que na situação anterior eu coloquei álcool dentro dele, enchi de álcool, e na outra eu enchi de água. Mas era o mesmo recipiente. Então, quer dizer, o volume da primeira situação, que no caso é o volume, né, da parte de álcool aí, né, ela era igual ao volume da parte de quê? Da água, né? Então, o recipiente era o mesmo, né? Então, os volumezinhos ali, né, no caso do recipiente de maneira geral, eram iguais. Você vai falar, professor, mas e aí? O que eu faço com esse volume? Porque eu tenho massa específica, eu não sei como é que eu vou começar. Vamos lá, lembra do seguinte, ó. Massa específica é a mesma coisa que densidade. Então, massa específica é a massa por volume, tá certo? E aí, se eu fizer uma regra de 3, eu vou ter aí, ó, massa específica multiplicando o volume, que é igual a massa, onde eu tenho que volume, tá bom, galera? Ela vai ser o quê? A massa dividido por quem? Fala? Ah, beleza, isso aí, professor, pela massa específica. É, isso aí. Então, ó, se você não entendeu, pausa o vídeo, volta e dá uma olhada aqui, ó. Massa específica, massa, volume, né? Fiz a regra de 3, multiplicação cruzada, tá bom? E aí eu tenho que o volume, né, do recipiente é dado pela massa dele dividido pela densidade, tá bom? Beleza, professor. Então vamos lá. Então, ó, aqui no caso eu tenho que pensar na massa do recipiente, né? Ou na massa do álcool, né, se for o caso ali, né? Vou botar M só, pra gente poder localizar aqui, dividido pelo coeficientezinho ali, né? No caso aqui a gente vai utilizar o do álcool como referência. E aqui também eu vou ter a mesma massa ali, né? No caso, relativo ao outro, né? Dividido pelo da água, né? Tá certo? Beleza, vamos lá. Prof, mas e aí? Como é que eu procedo agora? Porque em questão de massa ali ficou meio embolado, né? O que eu vou colocar aqui no lugar desse cara? Então, como a gente estava fazendo ali do álcool, né? A gente tem ali, ó, vou pegar aqui vermelhinho, ó. Que a massa do álcool, galera, ela é
30 gramas menos a massa de quem? Do recipiente, não é? Por sua vez, aqui ó, a massa da água, né? Deixa eu consertar aqui, botar H2O, né? Senão vai te confundir. Ela é igual a 35, tá? Menos a massa do recipiente. E aí a gente deixa tudo na mesma variável. Vai ficar legal de resolver, tá certo? Então vem comigo, vamos lá. A gente vai fazer assim, ó. Vai ficar 30, tá? Menos o mR, porque eu tô interessadão em achar esse cara aí, né? A massa do recipiente. Dividido por 0,8, 0,80 ali, né? Queira como você quiser. Ali eu vou ter a mesma coisa, então vai ficar 35, né? Menos, certo? mR, galera. Ó, já consegui passar todo mundo para a mesma variável, tá vendo? Dividido por quanto, galera? Por 1, né? Que é a densidade da água. Tá certo? Tudo bem até aí? Então a gente faz uma regra de 3, uma multiplicação cruzada aqui, tá bom? Então a gente vai fazer 30 menos mR vezes 1, que dá 30 mR mesmo. A gente vai pegar 0,80 e multiplica por 35 menos mR ali, tá? Porque aplica distributiva, tá certo? Beleza. Então vai ficar, professor, 30 menos mR, né? Depois a gente continua ali em cima. Vai ficar 0,80 vezes 35, que eu já tinha feito a continha aqui pra gente ganhar tempo, né? Deixa eu ver, 0,80 vezes 35, dá 28, tá? Mas dá para fazer ali na mão, sem problema nenhum. Menos 0,8R, tá? MR, né? Desculpa, peraí, vamos lá, MR aqui. Isso, massa do recipiente. Prof, já vi que dá para encontrar essa massa do recipiente, né? Então, vamos lá, deixa eu continuar aqui em cima, ó. A gente vai pegar ali 30, tá? Continuando aquela continha ali, tá, galera? Menos 28, letras para um lado, números para o outro, tá bom? Vai ficar ali menos 0,8, certo? Aí eu passo aquele menos mR para lá, né? Aqui, ó, 0,8 mR, né? Que tinha esquecido de colocar. Mais mR, tá vendo? Ok? Aqui eu tenho 30 menos 28, me dá 2, né, galera? 2 igual a... Ali eu tenho menos 0,8 com mais 1, me dá o que, galera? 0,2 mR, massa do recipiente. Então eu tenho massa do recipiente como sendo o que, galera? A divisão de 2 por 0,2. É, professor, isso aí. Então dá 20 por 2. E aí eu tenho a massa do recipiente que é o que? 10 gramas, né? É, isso aí. Prof, vem cá, deixa eu ver se eu entendi. Então a massa do recipiente aqui é 10 gramas, né? É. Então, se a massa do recipiente é 10 gramas, professor, então de massa de água aqui, eu tenho 20. Porque somando 10 com 20 ali me dá 30. É isso aí. Essa é a ideia. Então, aí a gente vai aplicar onde? Na ideia da densidade de novo, né? Então, vamos lá, né? Então, aqui, ó, se eu tenho densidade, massa, volume, né? Aqui, essa fórmula que a gente já tinha aqui em cima, e eu estou interessado no volume, né? Eu vou fazer a massa, que no caso é 10 ali, dividido, galera, pelo coeficientezinho, tá? Que é 0,8 ali, certo? Beleza, professor. Então, ali vai dar 100 por 8, né, professor? Vai dar 100 por 8, porque a gente tira a vírgula, né? Acrescenta ali um zero, vai dar 100 por 8, né? 100 por 8, professor, vamos lá, 100 por 8, 100 por 8, 100 por 8, dá 25, não dá? Dá. Então, ó, 25, deixa eu colocar aqui, né, volumezinho, igual a 25, tá? Aqui vai ficar em gramas, ele queria volume, né? Então, isso aí, é centímetro cúbico mesmo. Então, 25 gramas centímetro cúbico é a resposta aí da nossa questão. Tá certo, galera? Beleza? Espero que você tenha gostado. Foi um pouquinho puxado, mas eu acho que valeu a pena. Boa prova aí para vocês, né? Você que vai fazer vestibular também. Boa prova, tá? Se você gostou, deixa seu like e deixa seu comentário aí também, que eu gosto de saber que vocês estiveram presentes, que vocês assistiram. Tá bom, galera? Até a próxima. Grande abraço. Tchau, tchau. Beijo.